Existe uma coisa que tem feito uma diferença brutal em minha vida. E com certeza vai fazer na sua vida também. Vai te deixar nitidamente segura de si. Você vai tomar decisões mais rápido, vai conseguir dizer não quando precisar e vai até mudar a sua postura corporal. Mas se você fugir do processo, tudo isso vai ficar só no desejo, na imaginação, na vontade. Então fica aqui comigo, que a gente vai ver isso agora. Eu sou a Leia e eu sou total no processo. E você? Sejam todos muito bem-vindos e hoje nós vamos desenrolar um papo incrível por aqui. E eu garanto, sua maneira de lidar consigo mesmo não será mais o mesmo se você ouvir esse vídeo até o final. Então vamos começar? Você já parou para pensar se realmente você precisa de tudo que você compra? Pode ser uma roupa, um perfume, um acessório, ou até aquela coisa que você viu em promoção e não resistiu e levou para casa. Na hora da compra, parece que é irresistível. E a sensação da compra é maravilhosa. Eu que o diga. Mas quando eu faço isso, eu chego em casa e o brilho que eu vi quando estava na loja, lá na vitrine, desaparece, apaga. Ah! Já aconteceu isso com você? Porque comigo já aconteceu várias vezes. E eu confesso, eu me sinto arrependida, eu me sinto frustrada e até chateada comigo mesma, porque eu acabei gastando um dinheiro sem necessidade. Mas afinal, por que a gente faz isso? Você já parou para pensar? Não é só sobre roupas e perfumes. É sobre qualquer coisa que a gente compra quando a gente está tentando preencher um vazio interno, essa dor emocional, entende? Na maioria das vezes a gente não compra por necessidade, mas para nos distrairmos. Compramos para fugir de algo. Pode ser da ansiedade, pode ser da preocupação, pode ser de um tédio, solidão, sentimento de perda ou rejeição. Pode ser raiva, pode ser autopiedade, pode ser a falsa sensação de merecimento. A compra vira um alívio imediato, quase como um analgésico emocional, só que o efeito dura pouco, né? Dura pouco. Depois o vazio, a dor, a sensação continua ali. E aí logo vem o sentimento de culpa, o arrependimento. Daí você olha para si mesmo e além de tudo que você já está sentindo, você sente até uma incompetência. Tudo isso acontece dentro de você. Tudo isso acontece dentro de mim. Mas nós camuflamos e nem damos atenção. E no fundo, vai perdendo ainda mais a confiança em si mesmo, né? Eu vou perdendo a confiança em mim, você vai perdendo a confiança em si. E isso vai virando uma bola de neve. Acontece uma vez, depois acontece outra, depois outra, depois outra, depois outra. E é justamente dentro disso tudo que eu tô falando que entra a questão com a autoconfiança. Então você deve estar se perguntando: opa, mas espera aí, eu não entendi direito. O que compra, gastar com coisas que eu não preciso, tem a ver com confiança? Calma que eu vou explicar. Quando nós estamos cheios de turbulências interna, medos, dores, insegurança, a mente procura distrações. É como se ela dissesse: corre, foge dessa dor.
Só que a dor emocional, ela é tão real quanto a dor física. E como a gente não sabe lidar com ela, a gente acaba buscando compensações externas. Uma compra, um status social, algo que dê a sensação de importância, de valor. Uma comida que você considera gostosa, ou um doce, uma sobremesa, um bolo. O problema é que isso prova o quanto não nos conhecemos e não dá para confiar em quem não se conhece. Concorda? E outra coisa importante nisso tudo, nesse ato de correr para compensar a dor emocional, é que quando não acreditamos em nossas capacidades, buscamos algo externo para provar o nosso valor. Ah, se eu usar essa roupa, vou parecer mais forte, vou parecer mais inteligente, vou parecer mais interessante, mais bonita. Ah, se eu tiver esse objeto, eu vou ser mais reconhecida. As pessoas vão olhar para mim. Mas no fundo, o que falta não é uma roupa nova, não é aquele objeto incrível. O que falta é a confiança em si mesmo. Mas a autoconfiança só vem com o autoconhecimento. E atenção, aqui vem uma revelação muito importante. Durante muito tempo, eu acreditei em um eu que não era eu de verdade. Era um falso eu, criado pelas minhas experiências, pelos traumas, pelas críticas que eu recebi, pelas situações dolorosas da minha vida. Esse falso eu me dizia coisas como: você é incapaz, você não tem habilidade, você nunca vai conseguir. E eu acreditava, eu lutava contra esses pensamentos, mas parecia uma batalha perdida. Era como remar contra a maré todos os dias. Mas se você assistir os meus vídeos anteriores, principalmente o segundo, você vai entender bem melhor o que eu estou dizendo aqui. E a propósito, se você adquirir o meu e-book que eu estou te oferecendo por um precinho bem simbólico, você vai conseguir não só entender, mas começar a praticar o que eu já tenho falado aqui de forma bem mais fácil. O e-book está na descrição desse vídeo, e então quando terminar aqui, corre lá e pega o seu, certo? Bom, continuando o que estávamos conversando, um certo dia, ouvindo um dos vídeos que eu estava acompanhando, uma frase me fez parar e refletir profundamente. Você não é os seus pensamentos. Você não é essa vozinha na sua cabeça. Aquilo foi uma chave virando dentro de mim. Se eu não sou os meus pensamentos, então quem eu sou de verdade? Quem eu sou de verdade? A resposta é simples, mas profunda. Eu sou muito mais do que a minha mente me conta. Os meus pensamentos são resultados da história que eu vivi. Desde criança, eu fui acumulando experiências boas e ruins. E essas experiências se transformaram em memórias e as memórias criaram uma identidade. Só que essa identidade não é o meu eu verdadeiro. É apenas uma narrativa da minha mente. Pensa comigo. Você também tem a sua história. Pode até ser parecida com a minha em alguns aspectos, mas a forma como você reagiu às situações que aconteceram na sua vida foi diferente da minha. Foi diferente da minha maneira de lidar, certo? Cada pessoa cria a sua própria narrativa. E é exatamente essa narrativa que muitas vezes nos mantém aprisionados. Então, se queremos ser verdadeiramente confiantes, precisamos dar um passo além. Precisamos olhar para dentro e descobrir quem sou eu de verdade? Quais são as minhas capacidades?
e habilidades? O que eu já conquistei até aqui? Porque a verdade é a seguinte: nós temos muitas habilidades. Você tem muitas habilidades. Nós somos criativos, nós somos capazes, somos competentes e nós damos conta, sim. A confiança não vem de fora. Não vem da roupa nova, nem do perfume caro, nem do objeto que eu comprei só para me sentir importante. A confiança verdadeira nasce de dentro, da certeza de quem eu sou. Entender isso me deu uma tremenda liberdade. Eu não preciso me preocupar com o que os outros pensam. Eu não preciso dizer sim para tudo. Eu posso andar de cabeça erguida, com a certeza de tudo que eu quero para minha vida. E isso é real na minha vida. Apesar de algumas vezes bater aquela insegurança e eu vacilar nas minhas decisões, nas minhas escolhas, eu sei por onde voltar, eu sei como me levantar, porque eu já conheço o caminho. E aí fica tudo mais fácil. Então, da próxima vez que você sentir vontade de buscar alguma compensação externa, como comprar algo sem nem realmente precisar, por exemplo, pare e se pergunte: eu quero isso porque realmente eu preciso ou porque eu estou tentando fugir de uma dor emocional? Investigue-se, questione-se, vasculhe os seus sentimentos e as suas emoções. Será que esse objeto vai preencher o vazio? Vai fazer a dor passar? Vai suprir o que eu verdadeiramente preciso? Ou será que o que falta é me reconectar comigo mesmo? Pensa nisso. A autoconfiança não é arrogância. Não é se achar melhor que os outros. É erguer a cabeça e ter a certeza de que você é capaz, porque você já é completo. Além disso, ajuste a sua postura. Literalmente. Porque quando você ajusta a sua postura, ergue a sua cabeça, ergue os seus ombros, ajusta a sua postura, a sua mente acompanha. Isso é verdade. Eu já experimentei, eu experimento isso. E lembre-se, quando você descobre o seu verdadeiro eu, a necessidade de provar valor para o mundo desaparece. Você se torna confiante, decidido, consegue dizer não quando precisa, até a sua maneira de andar e falar muda. Sabe por quê? Porque você tem certeza de quem você é. Isso não é maravilhoso? Então, se tudo que eu disse até aqui fez sentido para você, curte para mim esse vídeo, compartilha com aquela sua amiga ou seu amigo ou um familiar que também está querendo evoluir na vida. E se os meus conteúdos, os conteúdos que eu tenho postado aqui, têm te feito refletir, têm te feito pensar sobre essa mudança interna e, consequentemente, a mudança externa, me segue aqui e vamos continuar juntos nesse processo de transformação e fazer da nossa passagem nesse mundo algo extraordinário para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.